Então, começamos aqui uns minutinhos, vou fazer uma introdução. Estou vendo aqui que alguns rostos que a gente está vendo aqui, ou algumas pessoas que entram que já viram a nossa masterclass passada sobre métricas de retenção. Não é necessário ter visto a anterior para acompanhar essa, são coisas distintas, se conversam bastante, é claro, é um complemento. Lá, primeiro, o Gabriel trouxe um pouco mais sobre como fazer alguns cálculos, como olhar para alguns números de retenção, como fazer o cálculo de LTV e quais as formas diferentes que a gente tem de calcular um LTV. Então, tem uma planilha também. Quem não teve não conseguiu participar da última, pede para a gente ali no grupo, a gente tem o link da gravação da última aula. E essa masterclass agora de hoje é um complemento para, beleza, a partir das métricas, a partir do que a gente analisou, o que dá para fazer o cliente continuar comprando, aumentar o LTV ali de quem já está na tua base de cliente, já fez uma primeira compra ali na empresa de vocês, seja B2C ou seja B2B. Deixando essa introdução aqui para a gente aguardar um pouquinho o pessoal chegar, mas acredito que a hora que tu quiser aí pode iniciar, Gabriel. Não, vamos tocando, até porque no começo eu sempre faço mais conceituação, então se o pessoal perder no começo, vai só perder um pouco de conceito básico para a gente alinhar a conversa, né? Primeiro, obrigado a todo mundo pelo tempo. A gente está começando esse movimento de fazer pelo menos uma dessas por mês para ajudar o mercado a falar com mais profundidade sobre o tema de retenção, né? A gente nota que o mercado é muito imaturo quando se fala disso, então a gente está conceitualizando um pouco e trazendo um pouco de conhecimento para essa área. Quero dividir essa masterclass aqui, como de costume, primeiro um pouco de conceituação, para a gente alinhar os termos, falar, definir do que a gente está falando, e depois sim trazer os exemplos, as estratégias que a gente usa aqui na Kevin, como é que a gente decide o que fazer pelos nossos clientes. Né? Para quem não sabe, a Kevin é uma plataforma de retenção de clientes, então a gente ajuda as empresas a manter os clientes ativos por mais tempo. Então, a gente tem todo um software de automação, mas também a gente tem toda a parte de consultoria. Hoje a gente vai falar mais do que a gente faz aqui nessa parte de como é que a gente decide o que fazer para os clientes, né? Antes da gente colocar no software qualquer coisa de automação. Então, para começar, vou repetir uma coisa que eu falei na masterclass passada, mas eu acho que eu vou falar isso em toda a masterclass. Assim, a gente tem que definir o que é retenção de clientes e é a capacidade de uma empresa de manter os clientes ativos. Então, tu tem que conseguir manter os seus clientes ativos por mais tempo. Não tem como tu medir retenção sem tu saber o que é um cliente ativo. E aí, se tu quiser entrar mais a fundo em quais são as formas de categorizar um cliente ativo ou não, a gente falou bastante sobre isso na nossa classe passada, então pode pedir a gravação ali para a gente no grupo que a gente manda e fica mais claro. Mas, normalmente, o jeito mais utilizado é o cliente ativo é quem comprou uma vez nos últimos 6 meses, um ano e um período X para trás. Por que a retenção de clientes é importante, né? Vamos lá. Tem 3 motivos. O primeiro que se fala muito, todo mundo aqui já deve ter escutado pelo menos uma vez, é que é mais barato reter cliente do que adquirir novo. É de 5 a 7 vezes mais barato vender para quem já comprou de você antes. O seu cliente é tantos por cento mais barato de fazer uma segunda compra do que convencer um novo cliente a comprar. Então, essas métricas a gente escuta bastante por aí e a gente sabe disso. Mas outra questão que também é importante é que clientes que são retidos vão ter um maior LTV, obviamente que eles fazem mais compras, mas não só porque eles fazem mais compras, mas também porque eles têm um maior ticket médio. Cliente que volta mais de uma vez gasta mais na tua loja cada vez que ele volta, porque ele vai ganhando confiança com a marca e ganhando disposição a gastar tickets maiores. Então, além do maior LTV por frequência, ele também vai ter um maior LTV pelo ticket médio, que costuma ser maior quando o cliente está retido. E uma coisa que se fala pouco, mas que eu acho importante, é que o cliente retido ele tem um menor custo de manutenção. O que eu quero dizer? Se eu vou no restaurante pela primeira vez, eu tenho que falar com o garçom para entender os pratos, eu tenho que ler o cardápio por bastante tempo, eu fico um tempo ali até eu entender como é que está funcionando a coisa, até eu tomar minha decisão. Quando chega o meu prato, eu vou julgar aquilo com bastante atenção para ver se eu gostei, se eu não gostei, e assim por diante. Se é um restaurante que eu já conheço, eu vou sempre, eu já sei quais são meus pratos preferidos, eu já sei o que eu vou pedir, eu tomo menos tempo do garçom, então o garçom gasta menos tempo comigo, ele pode atender as outras mesas, e eu desocupo aquela mesa provavelmente mais rápido, eu vou ser menos criterioso nas minhas críticas, porque eu tenho uma tolerância maior, quando o teu cliente ele é mais leal, ele é retido, ele tem maior tolerância a erros, então se o prato demorar um pouquinho mais, a comida chegar um pouco mais fria, isso vai me afetar muito menos se eu sou um cliente retido do que se eu sou um cliente novo, que vem pela primeira vez. Então o custo de manutenção é muito menor. Aqui na Kevin isso fica bastante claro. Onde a gente mais perde clientes são nos primeiros 3 meses de uso, e onde a gente mais gasta com o cliente são nos primeiros 3 meses de uso, que é onde a gente fica mais em cima, mais da consultoria, mais da ajuda, mais do treinamento,
e ainda assim, depois desse espaço de tempo, o cliente fica muito mais tempo com nós e o nosso custo de manter ele é infinitamente menor. Então, eu acho que esse terceiro ponto se fala muito pouco e eu acho bastante relevante a gente falar mais disso. Também queria fazer aqui desse ponto do porquê que é importante. Eu preparei uma planilha para exemplificar um, e essa importância da retenção versus aquisição, né? Eu queria mostrar um pouquinho disso para vocês. Ah, somos poucos aqui hoje, então normalmente eu deixo perguntas para o final, mas como somos poucos, se vocês tiverem alguma dúvida no caminho, já me interrompa, levanta a mão ali no Google, pode ir fazendo perguntas conforme elas aparecerem, para a gente ir aprofundando a conversa. Então. Essa planilha que eu fiz aqui é comparando duas empresas, a empresa A e a empresa B, onde no início as duas têm 1.000 clientes e as duas estão ganhando 1.000 clientes novos por mês. Mas o que que muda delas, né? Muda quanto dessas bases de clientes elas conseguem aproveitar e quanto elas conseguem reter. Então, uma empresa, a empresa A, retém 92% dos clientes mês a mês, então todo mês eles vão perder 8% da base de clientes deles, e a empresa B retém 90% dos clientes, todo mês vão perder 10% dos clientes deles. E a empresa A consegue fazer com que os seus clientes, dos seus clientes ativos, 10% deles comprem cada mês. E a empresa B faz com que 8% dos seus clientes ativos comprem cada mês. Então tu vê que o número não muda muito, é de 92% de retenção para 90% e de 10% de aproveitamento da base para 8%. Mesmo assim, olha a diferença que isso faz no faturamento das empresas. Né? Então, se a gente for analisar, aqui tem o quebrado mês a mês, aqui embaixo, mas aqui em cima eu tenho o compilado do ano, no final do primeiro ano. No final do primeiro ano, essa empresa que retém um pouco melhor está faturando R$ 82.000 por mês, com esse ticket médio e essas métricas. Enquanto a empresa que tem a retenção só um pouquinho pior, está faturando R$ 59.000 por mês nesse crescimento. Está crescendo, mas está crescendo muito mais devagar. No final de 3 anos, a diferença fica ainda mais gritante. A empresa que tem a retenção um pouquinho melhor está crescendo aí 120 mil por mês. E a empresa B, que tem a retenção um pouco pior, está crescendo 78 mil, está faturando R$ 78.000 por mês. Então aqui a gente está falando de uma diferença já de quase R$ 42.000 por mês de empresas que começaram no mesmo cenário. E o que muda é 2% a menos de churn, 2% a mais de retenção e 2% a menos de aproveitamento da base. Então olha a diferença que isso faz no longo prazo e como isso vai se compensando. Para essa empresa B compensar essa diferença na retenção, esses 2% de retenção, ela tem que adquirir por mês 50% a mais de clientes do que a empresa A. Só quando ela adquirir 115, só quando ela adquirir 1.500 clientes por mês, ela vai bater mais ou menos parecido com as métricas da empresa A. Então, se eu colocar aqui que a empresa B ela tem retenção pior, mas uma aquisição 50% melhor, um salto grande, ainda assim, no primeiro ano, a diferença do faturamento no último mês é de só de R$ 6.000. A empresa B faturou um pouco mais, mas faturou R$ 6.000 a mais. No segundo ano, ela faturou só R$ 2.000 a mais, porque apesar dela conseguir seguir ganhando mais clientes, a empresa A vai acumulando os que ela ganha. Então ela vai chegando mais perto. E no terceiro ano, a empresa A já superou de novo o faturamento da empresa B mensal. Então a gente consegue notar que para te compensar um pouquinho de retenção a menos, tu tem que ter muito mais aquisição. E essa é a importância. A importância da retenção é que ela no longo prazo compensa muito. Se tu conseguir aumentar 2, 3% da retenção, teu faturamento em 1, 2, 3 anos vai fazer uma diferença gigantesca. Então vou voltar aqui para a apresentação, mas eu acho que isso ilustra bem isso que eu estava falando da importância da retenção. Né? Outra coisa que eu queria esclarecer é a diferença entre retenção, frequência e lealdade. Porque quando eu falo de retenção de clientes, muitas empresas falam, um programa de fidelidade, um cashback, um cliente retido é um cliente que vem sempre. E não, tem 3 coisas diferentes aí. Retenção é sobre a situação do cliente, se ele está ativo ou inativo, é um estado binário. Então, a gente decide o que é um cliente ativo, é um cliente que comprou uma vez nos últimos 6 meses, no último ano, e se o cliente ficou ativo por mais tempo, tu reteve ele. Então, retenção é sobre a situação do cliente. Frequência é o comportamento dele na tua marca, é quantas vezes ele vem. Tu pode ter um cliente retido que vem só o mínimo para continuar ativo. Então, se o teu período de ativação de cliente ativo ali é 6 meses, o cliente vem uma vez a cada 6 meses. Ele é um cliente ativo, ele está retido. Mas ele tem uma frequência baixa. Ele vem uma vez a cada 6 meses. Tu pode ter um cliente ativo que vem 3 vezes por mês. Esses clientes não são iguais entre si, apesar dos dois estarem retidos. E por último, tu tem a lealdade. E a lealdade não tem a ver com quão frequentemente a pessoa vem, tem a ver com como ela se sente em relação à tua marca. Tu pode ter um cliente que ele é leal a você, que ele gosta da tua marca, que ele fala bem de ti, que ele te indica, mas que ele não consome de ti com frequência. Ou porque a tua loja é longe da casa dele, ou porque o teu preço é muito caro e não fica acessível,
ou porque tem alguma dificuldade em ele chegar até você, mas o sentimento de lealdade, o sentimento positivo com relação a você existe. Então tem essas três coisas que elas são conectadas, mas diferentes. E é importante a gente entender a diferença disso. Inclusive tem um estudo que saiu no International Journal of Marketing no ano 2000, que fez essa tabelinha, onde eles separam para tentar prever qual que é a probabilidade de um cliente abandonar a marca, te trocar por outra empresa. E basicamente ele categoriza o cliente em 4 grupos de acordo com a frequência e a lealdade. Então, se o cliente tem uma frequência baixa, ele vem pouco, e uma lealdade alta, eles chamam esse grupo de voluntários comprometidos. Ou seja, é uma pessoa que ela vem por vontade própria, ela quer vir na tua marca, e ela tenta vir, mas ela não vem com frequência. Tu tem a lealdade dela, mas tu não tem o engajamento dela vir ali sempre com frequência. Se os dois são baixos, ou seja, o cliente não gosta muito da tua marca, ele não tem uma atitude positiva, ele não te recomenda, ele não tem lealdade por você e também não volta muito, ele chama de desistente precoce. Para quem tem uma frequência alta e uma lealdade baixa, acontece comigo aqui perto, eu tenho um restaurante aqui que eu não gosto muito, mas é muito perto da minha casa, e tem um preço barato, então é muito conveniente, é muito fácil de eu ir ali. Então eu vou lá com frequência por falta de opção. Eles chamam isso de prisioneiros infelizes, e é exatamente como eu me sinto. Eu me sinto preso aqui restaurante porque eu não tenho muita opção de por quem trocar nesse momento. Então, o cara que vai muito, mas não está a fim de ir, ele vai porque ele tem que ir, porque não tem outra opção, é o prisioneiro infeliz. E por último tem os fãs da marca, que é quem vai bastante e fala bem. Esse é o pessoal ideal. É desse aqui que é o pessoal que representa a maior parte do teu faturamento da tua base, quem gosta de você, recomenda, indica para outros e assim por diante. Esse quadrante aqui do fãs da marca, ele tem baixíssima probabilidade de te trocar por um concorrente. Os que estão em preto, o voluntário comprometido e o prisioneiro infeliz, ele tem uma probabilidade média de trocar por um concorrente. E o distante precoce tem uma probabilidade altíssima de te trocar por um concorrente se já não trocou. Então, esse estudo classifica essa forma para te tentar entender um pouco de como é que está a probabilidade, como é que separa os clientes dessa forma. É mais difícil medir lealdade do que medir frequência. Quase sempre a gente faz métricas de frequência, porque métricas de lealdade são mais complicadas. Mas aí vão entrar as métricas de satisfação. CSAT, NPS, se a pessoa te dá a sugestão que ela está no restaurante ou não, se ela engaja, se ela responde aos formulários, isso vai te dizendo se ela é uma pessoa leal ou não com o tempo. Eu quero entrar aqui também em umas métricas que são o resultado parcial de uma pesquisa que a Kevin está fazendo. Inclusive, eu vou mandar no grupo depois, se vocês puderem me ajudar respondendo, seria muito bom. Onde a gente está coletando motivos que influenciam pessoas a deixarem uma empresa, a evitar uma empresa ativamente, a pessoa a ser leal e a pessoa a comprar com frequência. Então, essa pesquisa não está pronta, a gente ainda vai quebrar isso por setor, por faixa de renda, e etc., mas eu trouxe alguns resultados parciais para a gente discutir aqui. Quando a gente fala de motivos para evitar uma empresa, ou seja, o cliente que ele não quer mais ir lá, ele faz esforço para não ir na empresa, o principal motivo é ele não se identificar com a empresa, não confiar, não se sentir valorizado, sentir que tratam ele com descaso ou a empresa ser muito cara. Dos 5 principais motivos, eram 13 no total, eu separei os 5 primeiros. Dos 5 principais motivos, 4 têm a ver com a maneira como a marca trata ou se relaciona com essa pessoa. Então, quando surgiu uma crise, o cliente sentia ali que ele não foi maltratado, ele acha que tem alguma coisa cobrada errada, que tem uma cobrança que não ficou clara para ele, ele acha que é indevida. É extremamente importante a gente resolver esse tipo de crise, porque é nesses momentos de problema grave onde a gente pode transformar uma situação de não confio na empresa para confio muito. Até o Vinícius está aqui na chamada, tem uma história bem legal sobre isso com a Localiza, onde aconteceu algo do tipo que ele não reconheceu uma compra, não reconheceu uma cobrança, não entendeu, reclamou, estava se sentindo muito não feliz com aquela situação toda, estava decidindo deixar de comprar na empresa, e depois que ligou para ele, perguntou mais sobre a situação, entendeu o que estava acontecendo, se desculpou, entendeu o problema, deu um voucher pelo mal entendido, e hoje ele segue no governo da Localiza bem fiel à empresa ainda, justamente porque ela reverteu essa crise. Então foi uma maneira de pegar, se não fosse essa reversão, onde eu estaria provavelmente evitando a Localiza pela questão do não confio na empresa e como ela se trata comigo. Então, esses são os principais motivos, e é muito importante como tu lida com essas crises para não deixar as pessoas chegarem nesses 4 blocos de como tu se relaciona com ela. Aí tem os influenciadores de frequência. O que influenciam compras frequentes na empresa? 5 principais parâmetros também de 13 que a gente avaliou. A pessoa saber exatamente o que ela vai receber, ou seja, consistência. A pessoa que compra sempre no mesmo lugar, ela compra lá porque sabe que lá tem o que ela quer, e ela sabe o que ela quer. Então, tu tem a clareza de que tu vai lá e tu vai ter aquilo que tu sempre tem. Essa consistência é importante.
Em segundo lugar, qualidade. Qualidade é extremamente importante, obviamente. Terceiro lugar de compra frequência, ser fácil de comprar. Gente, vocês precisam facilitar que o cliente compre de vocês. Não pode ser difícil, você não tem que fazer esforço para comprar de ti. Ele não tem que desenvolver meio mundo. Se tu vai ter uma loja online, isso é bem claro. O teu checkout não pode ser difícil, tem que ser um checkout fácil de botar os dados, fácil de botar, rápido. E a mesma coisa vale para um delivery. Se tu tem um delivery de restaurante, tu tem que ter ali um pedido fácil de fazer, uma interface ser agradável de usar, porque se for difícil, as pessoas não vão comprar. O outro motivo é a grande variedade, e aqui eu entendo por grande variedade que as pessoas querem resolver o máximo de problemas num lugar só e ter diversificado. Então, eles não querem ficar crescendo lugar novo o tempo todo. Eles querem ir lá e ter opções, né? Ter diversificação de opções. Mas é interessante que nesse gráfico salta muito, né? Dos três primeiros para o grande variedade é um pulo grande. Então, eu acho que os três principais motivos realmente estão em consistência, qualidade e ser fácil de comprar. E por último, em quinto lugar, vem a boa reputação. Não em último lugar, tem outros 13, outros 8 fatores que nem entraram aqui. Esses são os 5 principais, mas desses 5, em último lugar, fica a boa reputação. E, Gabriel, influenciadores de lealdade. Então, o que faz a pessoa gostar da minha marca, me recomendar para os outros, me indicar para outras pessoas? Qualidade disparada é o principal fator. Sei o que vou receber, ou seja, consistência, vem logo em segundo, junto com boa reputação. Confiança na empresa, empatado também. E gosto do ambiente da empresa. Então, as pessoas querem confiar na marca, querem ter aquilo que, justamente a troca que a gente estava falando do Vinícius ali, né? Ele estava saindo de uma situação onde ele não confiaria na empresa e passaria a evitar a localiza, naquele exemplo, e aí ele saiu de um para um outro ponto onde ele confia na empresa e por isso ele tem um sentimento de lealdade com relação a isso, porque sabe que quando tiver um problema vai ser resolvido. Então, esses são os principais influenciadores de lealdade. Aqui, se somar os números dá mais que 100%, porque eram várias perguntas, as pessoas podiam concordar com várias. Então, 96% das pessoas concordam que a qualidade influencia. E assim por diante. Eu não esqueci de mencionar isso, mas é por isso que, somando os percentuais, aqui dá um número bem maior do que 100%. Eu costumo dizer para meus clientes que entregar a qualidade esperada de forma fácil e prática é o mínimo necessário de uma boa retenção. Ou seja, tu tem que, no mínimo, entregar o que o cliente espera de ti e que seja fácil de comprar. Se não fizer esse mínimo, não tem o que tu faça com mensagem, com campanha, com programa de fidelidade que vai resolver. Então, a questão que a gente quer discutir aqui hoje é como ir além desse mínimo, né, da qualidade esperada para o cliente e de maneira fácil dele comprar. Antes de chegar nas estratégias também, eu queria fazer a diferença entre retenção ativa e passiva, que é isso que eu estou falando. Se tu tiver um produto com a qualidade que o cliente espera, num preço que para ele é acessível, que seja um bom custo-benefício e que seja viável dele comprar, parte dos seus clientes vão naturalmente voltar, que é a retenção que eu chamo de passiva. Os seus clientes vão voltar naturalmente, fazendo nada para isso ou não, tu chamando eles de volta ou não. Então, uma parcela dos seus clientes sempre vai retornar, independente do que tu faça. E a parcela dos seus clientes nunca vai retornar, independente do que tu faça também. Então, tu vai ter que ajustar esses ponteiros da qualidade da tua entrega para começar. Mas tu tem a retenção ativa, que é o que incentivo tu pode dar para incentivar as pessoas a seguirem voltando. Esse pessoal que talvez não voltasse, estava bem na dúvida, não sabe se vai voltar ou não lembrava de ti, o que tu pode fazer para incentivar mais pessoas a seguir voltando? E aí é sobre isso, sobre essa retenção ativa, sobre o que tu pode fazer para trazer mais gente, que a gente vai aprofundar a conversa hoje. E um ponto que eu gosto de destacar, sempre até vou ter que repete comigo, numa brincadeira, é que incentivo não é só desconto. Quando eu falo dos clientes, para os meus clientes, como é que a gente pode incentivar o seu cliente a vir mais vezes? Você fala, eu não tenho mais margem, minha margem é apertada, eu não tenho mais como dar desconto, ou eu não gosto de dar desconto porque eu sou um cliente mal acostumado. Incentivar o cliente não se trata só de dar desconto. Claro, desconto é uma ferramenta, mas se trata de várias coisas que motivam ele a voltar. Por exemplo, se tu tem um restaurante, para seguir no mesmo nicho que eu estava dando os exemplos de antes, e eu vou lá sempre, eu gosto muito, e me avisam que tem um prato novo, eu já gosto de todo o outro cardápio. Se agora eu sei que tem um prato novo, essa novidade pode me incentivar a voltar. A mesma coisa numa loja de roupa. Se eu sei que é uma loja que eu gosto bastante, que eu gosto do estilo, e me avisa que tem uma coleção nova, eu posso ir lá para ver essa coleção nova. Eu posso ter acesso exclusivo ou antecipado a itens específicos do cardápio, da loja. Então, vou lançar uma coleção nova, mas primeiro, antes de lançar para todo mundo, eu vou lançar para os meus melhores clientes, deixar eles comprarem antes, dar esse acesso exclusivo. Eu posso fazer eventos, seja de lançamento, de confraternização, de data especial. Esses eventos podem ter incentivos. Eu posso fazer um lembrete, simplesmente. Um lembrete pode ser um incentivo.
Minha dentista, quando eu não faço limpeza por 6 meses, um ano, ela me manda lembrete que eu tenho que fazer, do que eu tenho que fazer a minha limpeza. Isso não me deixa necessariamente feliz, ou o desconto, eu não quero fazer isso necessariamente, mas eu acabo indo, normalmente, porque eu esqueço que eu tenho que fazer e ela me lembra. Então, esse lembrete, por si só, pode ser um incentivo. E promoções, aí é um outro exemplo, já entrando na parte de desconto, também pode ser um outro incentivo para trazer os clientes de volta, né? Então, como eu falei, tem várias maneiras de tu incentivar o cliente a voltar e tu precisa descobrir qual que funciona para ti. E normalmente a resposta é um mix disso tudo. Não tem resposta certa, que não é uma coisa ou outra. E aí eu falo também que se tu quer saber o que motiva os seus clientes, a melhor coisa que tu pode fazer é perguntar a eles. Porque para a gente reter mais os nossos clientes, a gente precisa entender quem são nossos clientes, entender nossos casos de uso, e aí entender os casos de uso e entender por que as pessoas usam o teu produto, por que as pessoas compram de ti. Então, por exemplo, trouxe aqui um sushi e botei 3 casos de uso que eu conheço. Tem a pessoa que vai toda semana porque ela gosta de sushi e acabou, essa gente gosta muito e vai com muita frequência. E se ela não comer sushi com essa marca, ela vai comer com outro. Tem o cliente que come em data especial porque é um produto de um ticket mais alto, mais caro, então ele vai ali para comemorar um aniversário de namoro, para comemorar um dia dos namorados, para comemorar uma celebração especial, uma vitória no trabalho, vai em celebrações. E conheço gente também que come sushi porque acredita que é uma forma mais leve, mais controlada de escapar da dieta. Então, para não comer pizza, para não comer hambúrguer, acaba comendo sushi. Se tu sabe o que motiva o teu cliente a voltar e o que motiva cada um dos seus clientes a voltar, tu vai poder se comunicar com eles de formas específicas. Entende? Então, tu vai poder mandar uma mensagem que faça sentido para o contexto daquela pessoa, especificamente. Aqui na Kevin, por exemplo, a gente também tem casos de uso diferentes. A gente tem o time de marketing que quer automatizar parte do trabalho deles e provar o resultado com mais facilidade. A gente tem gestor comercial que quer gerar oportunidade de venda para o time de venda, então gerar oportunidade automaticamente para o time de venda. A gente tem empresário que quer aumentar o LTV dos clientes. A gente tem vendedores que querem ganhar mais comissão e usam a Kevin para ter acesso às oportunidades de vender e vender mais. Então, tem esses casos de uso e a gente tem que entender como se comunicar com cada um desses perfis para poder gerar o retorno deles e gerar o incentivo para eles continuarem usando a plataforma, continuarem comprando da gente, continuarem ativos com nós. Então, tem que saber o que importa para o teu cliente para falar com ele. Um outro ponto importante é a gente entender o que motiva o teu cliente a comprar de ti, o que é os casos de uso do teu produto, da tua loja, é tu entender a jornada do teu cliente. Como é que é, desde o cliente passar a te conhecer, comprar teu produto, o pós-venda, o que tem de comum na jornada do teu cliente? Quais são os contatos padrões que ele tem com a empresa? Tem um WhatsApp de pós-venda, tem um WhatsApp pré-pedido, ele entra em contato pelo WhatsApp, faz a compra pelo WhatsApp, ele faz a compra pelo telefone, a gente liga para ele 3 meses depois para ver como é que foi. O que a gente conversa com cada um dos clientes? E o que a maioria dos meus clientes, ou todos eles, fazem em comum? Como é que é a jornada deles? Se tu souber, o cliente me conhece pelo marketplace, e aí ele entra em contato com a minha loja, compra a primeira vez, gosta do meu produto, compra a segunda vez 15 dias depois, aí eu mando uma mensagem com promoção. Se tu mapear essa jornada, vai ficar muito mais claro de tu entender em que pontos da jornada tu pode colocar uma mensagem de recuperação, uma mensagem que incentive ele a ficar mais vezes, e assim por diante. Então é importante tu mapear essa, essa jornada do cliente. E, por último, eu também gosto de dizer que, pelo menos na parte de conceituação aqui, que tão importante quando a gente saber por que o seu cliente escolhe você, é saber o que motiva ele a parar de comprar. Isso é uma coisa que pouca gente faz, pouca gente vai atrás, mas é extremamente importante tu entender o que motiva ele a não comprar mais de ti. E como é que eu sei, como é que eu descobri isso, não? Tu liga para os clientes que eram bons clientes e param de comprar e pergunta. Fala com cada um deles, manda formulário, vai atrás até tu conseguir essa resposta, faz pesquisa, tenta acompanhar a jornada de compra de um cliente. Mas é importante saber isso, porque é só sabendo por que as pessoas param de comprar de ti que vai poder resolver os problemas e manter eles ativos por mais tempo. Então, para a gente trabalhar a retenção, vão ter 2 pontos principais. A gente vai ter que reforçar e comunicar os incentivos para ele voltar mais e trabalhar nos problemas que ele tem que evitam ele de comprar. Por exemplo, tem cliente nosso de suplementação que um dos problemas para a pessoa comprar mais vezes é que a pessoa comprava o suplemento e não tomava. A pessoa simplesmente não usava o produto. E aí não tinha por que ela comprar de novo porque não acabava. Então a gente começou a mandar mais mensagens reforçando lembretes de que é importante ela usar continuamente, que o resultado aparece depois de meses de uso contínuo. E assim por diante. Então, conforme foi melhorando essa comunicação, isso foi tendo um retorno na retenção da empresa. Eles foram conseguindo aumentar a retenção deles, que a gente foi diminuindo essa barreira, a gente foi educando o cliente de que ele precisa comprar mais vezes.
Antes de eu entrar agora, que eu vou entrar aqui na parte das 12 estratégias, de fato, de retenção, acho que é onde a gente vai começar a falar um pouco mais na prática, o que isso significa. Alguém tem alguma pergunta? Quer aprofundar um pouco nisso que eu falei antes da conceituação? Eu sei que eu falo rápido, às vezes me atropela um pouquinho, então, teve alguma parte que não ficou clara, a gente pode voltar e explicar melhor ali. Não? Então vamos seguindo. Se tiver, vocês podem levantar a mão ou mandar no chat aí, a gente vai seguindo. Aqui na Kevin a gente Toca a ficha, definiu. Gabriel. Tá top a explicação. Acho que ficou bem claro. Manda bala. Show de bola, Vini. Vamos lá, então. Aqui na Kevin a gente tem 12 estratégias que a gente usa como pilares de retenção, que são um ponto de partida para a gente estruturar o trabalho. Essas estratégias são macro e é um framework nosso interno, então isso aqui está sempre em desenvolvimento. Talvez quando a gente falar com vocês de novo daqui a um ano, já não sejam 12, sejam 14, ou sejam 10, a gente vai mudando, mas é nisso que a gente trabalha hoje. E eu vou compartilhar um pouquinho de como é que a gente faz essa tomada de decisão para os nossos clientes hoje. Então a gente separa em 12 blocos, 12 ideias, e essas ideias são provocações que geram insights de que a gente pode mandar. Então, o primeiro bloco desse é comunicar para ser lembrado. Muitos dos teus clientes talvez não voltem a comprar de ti pelo simples fato que eles esqueceram que tu existe. Eles não lembram de ti, eles vão no concorrente, não tem lembrança. Então é importante a gente sempre mandar mensagem, ou estar em contato com essa pessoa, mandar comunicação para eles, para fazer ele lembrar da nossa marca depois da experiência de compra. Isso pode ser via rede social, de estar bem ativo, garantir que ele te siga nas redes sociais, pode ser comunicação direta via e-mail, via WhatsApp, SMS e assim por diante. Então, eu coloquei, para cada uma das estratégias, eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente conseguir trazer para a prática. Então, por exemplo, tu pode sempre, 30 dias depois do cliente comprar, mandar uma mensagem para ele, perguntando se está tudo bem, se ele gostaria de uma nova compra, ou avisando que tem uma novidade, que tem algo novo na loja para avisar ele. Quando uma empresa faz newsletter, ela está fazendo comunicado para ser lembrado, porque ela está garantindo que tu lembre daquela empresa com regularidade. E uma outra coisa que acontece muito no mundo de sistemas são relatórios diários. Né? Quando tu usa o sistema, tu recebe ele todo dia, ou toda semana, ou todo mês, relatórios que te digam como é que foi a performance daquele sistema. Isso também é uma maneira de tu te manter engajado, sabe, te manter presente na vida do cliente. Então tem várias formas de fazer isso. E outra coisa que é importante ressaltar, tem coisas que vão encaixar em mais de um bloco ao mesmo tempo, não tem problema. Esses blocos são mais provocações para gerar ideias e não necessariamente, newsletter está em comunicação acelerada, então newsletter não pode ser outra coisa. Você vai ver que algumas coisas, alguns exemplos vão se repetir por conta disso, porque algumas ações acabam se encaixando em mais de uma estratégia ao mesmo tempo. Segunda estratégia que a gente tem aqui é conhecer para encantar. Como é que tu pode conhecer mais o teu cliente para personalizar a experiência dele? O que tu pode fazer para o teu cliente para que ele se sinta especial, único, tratar ele de maneira individualizada? Então, quanto mais tu conseguir tratar teu cliente de forma única, mais tu vai gerar confiança e um vínculo entre marca e empresa. Isso acontece organicamente entre quando o cliente é recorrente, ele vai lá e conhece o vendedor, e o vendedor conversa bastante com ele, então isso já vai acontecendo organicamente, mas é possível colocar processo nisso também. Como assim? A gente pode, por exemplo, automaticamente mandar desconto nos produtos preferidos da pessoa, porque a gente sabe que ele gosta, então já manda desconto naquele produto que ele gosta especificamente. A gente pode conhecer os gostos do cliente, para quando ele chega na loja, perguntar, tamanho M, né? Vou ver o que eu tenho para ti de tamanho M já e já te trago aqui. A gente ensina esse bloco novo. Ou o cliente chega no centro e fala, aquele que tu sempre pede, eu posso pedir aquele pedido de sempre, ou tu quer olhar o cardápio. Então, quando tu vai conhecendo mais o gosto do cliente, ele já se sente especial. Um outro cliente nosso, por exemplo, manda mensagem no dia da profissão do cliente. É uma loja de roupa masculina. E ele usa o dia da profissão do cliente como um gatilho de mensagem. Então, se ele é advogado, o dia do advogado ele vai mandar mensagem para aquele cliente que é advogado para parabenizar ele. Isso é uma questão de personalização e as pessoas gostam de gente única. Elas não gostam de receber mensagem genérica que vai para todo mundo. Quanto mais tu conseguir personalizar a tua comunicação e o teu serviço, mais a gente consegue entregar isso. Inclusive aqui na Kevin, para a gente conseguir implementar esse bloco bem, a gente agora está colocando automações com inteligência artificial. Então a gente consegue gerar mensagens automaticamente com IA, baseado no que a pessoa consumiu anteriormente, para que essa mensagem seja única para ela. Então isso vai ficando cada vez mais, essa parte da personalização vai sendo cada vez mais importante na retenção. Um outro bloco bem importante é o que a gente chama de entender para melhorar. O que é isso? É tu saber onde é que estão os teus pontos fracos. Então, como é que a gente faz muito isso? Feedback pós-compra. A pessoa fez uma compra 2 dias depois, ou no mesmo dia. Mandar para ele um formulário de pesquisa, perguntando se ele gostou da compra, se ele foi bem atendido, se teve algum problema. Talvez perguntando se ele já usou o produto, se ele gostou da qualidade.
E aí é importante, quando a gente recebe esses feedbacks, também falar com a pessoa, né? Que vai entrar num outro bloco mais para frente. Daqui, quando a gente tem feedback pós-compra, a gente pode ter feedback pós-não-compra. Então, o cliente ficou 1 ano sem comprar. Isso gerar uma tarefa para o time entrar em contato e ligar para essas pessoas que fazem 1 ano que não compram, perguntando por que elas não voltaram a comprar, tentando entender o que aconteceu, que motivou elas não fazerem mais essa compra, ou fazer isso de maneira automatizada. E também fazer uma análise frequente das métricas. É importante que a gente olhe para os números que a gente tem para saber onde é que a gente tem gargalo, onde é que tá, o que está indo mal para a gente poder melhorar. Será que eu estou com problema na minha aquisição, que eu não estou conseguindo adquirir mais clientes? Será que eu estou com problema na minha retenção, que eu não consigo reter? Ou será que mesmo retendo clientes, eu não consigo fazer com que a frequência de compra seja alta o suficiente? Então é bom tu entender onde é que estão os teus gargalos, olhar para as métricas com frequência para a gente poder tomar as decisões que possam incentivar a melhoria. E aí, logo em seguida, entra responder para criar vínculo, né? Então, quando tu pede um feedback de um cliente, é extremamente importante que tu atue em cima dele. Isso cria um vínculo e um senso de confiança entre a empresa e o cliente. Porque se tu vai lá e tu pede pro cliente, tu pode deixar uma sugestão, tu pode fazer, me dizer o que tu gostou, o que tu não gostou, o cliente fala, não gostei disso, disso, daquilo. E tu nunca mais responde, não serviu de nada o feedback. Então, aquele cliente você vai se sentir completamente ignorado e quando tu pedir um feedback de novo, ele não vai te responder. Então, é extremamente importante que quando tu peça uma informação para o teu cliente e que ele te responda, ou que ele venha organicamente te dar uma sugestão e ele venha organicamente te dar um feedback, tu seja receptivo e responda ele de maneira individualizada, para que isso gere esse vínculo entre empresa e cliente. Da mesma forma, é importante te avisar quando as sugestões são acatadas. Por exemplo, aqui na Kelly, várias vezes clientes pedem features que não estão para agora, mas vão levar aqui alguns 3, 4 meses para sair. E aí o que a gente faz é anotar quem pediu o quê, porque quando lança a funcionalidade que a pessoa pediu, a gente vai lá e avisa, olha, aquilo que tu tinha pedido deu certo, apareceu, agora a gente tem aquela feature. Então isso faz a pessoa perceber que tu escutou ela, que tu lembra dela, que tu dá atenção para as coisas que ela fala. É extremamente importante na retenção a gente sempre fazer o cliente se sentir especial e se sentir lembrado o máximo possível. É sobre isso. Então quase todos os blocos que eu falo aqui vai ter muito a ver com isso, com fazer o cliente se sentir lembrado e especial. A gente entra num bloco que a gente chama de recompensar a lealdade, onde é, quando a gente faz gestão de clientes, o que as pessoas mais pensam. As pessoas pensam que retenção é só isso. E vai além. Né? Então, recompensar a lealdade é tu pegar o cliente que ele é leal à tua marca, que ele sabe que ele é leal à tua marca, e ele vai com frequência, e tu recompensar ele por essa lealdade. Ou seja, ele espera receber algo em troca pelo que ele te dá. E aí, por exemplo, a gente tem programa de fidelidade, é um exemplo disso, a pessoa ir mais vezes, acumular mais pontos, tu recompensa ela por ir mais vezes. Cashback é uma questão disso também. Quanto mais ela vai, mais ela acumula cashback, pode tocar desconto por isso. A gente pode ter acesso exclusivo e acesso antecipado a produtos e coleções, como eu falei. Então, imagina que tu tem os teus melhores clientes, tua base de clientes preferidos, e quando tu lança um produto ou uma coleção nova, tu lançar o primeiro num estoque limitado e oferecer somente a esses melhores clientes. Você vai fazer o cliente se sentir especial, vai fazer com que ele se sinta importante. Para trazer exemplo do sushi novo, tem um sushi que eu gosto muito, que algumas vezes eu ia lá com frequência e 2 vezes a pessoa veio e me mostrou o prato e falou: a gente está pensando em trazer esse prato novo para o cardápio, mas a gente queria saber qual que é a tua opinião, já que tu vem sempre aqui e tudo mais. E eu me senti muito bem. Quando isso aconteceu, foi muito legal, foi muito bacana. E eu falei disso para várias pessoas, recomendei isso para várias pessoas. Então são coisas que marcam quando tu vai fazendo. É importante tu pensar em maneiras de recompensar lealdade e nem sempre isso precisa ser financeiro. Igual eu falei, a pessoa ia lá e perguntar para mim o que eu acho do prato novo que vai entrar no cardápio, não é um benefício financeiro. Mas mesmo assim me incentiva a seguir voltando lá. Da mesma forma que a gente pode recompensar a lealdade, a gente pode recompensar um ticket alto. Uma pessoa que comprou uma única vez e pagou um valor mais alto do que o normal. Então, por exemplo, tu vai numa pizzaria, só que tu vai levar um grupo de 10 pessoas. A pizzaria vai de R$ 80 e tu gastou R$ 90, R$ 900 lá, R$ 1.000 na pizzaria. Seria legal, bacana, se no final da noite alguém viesse e te desse um shopping grátis, te desse um brinde extra por aquele consumo. Então, isso marca, esse tipo de coisa marca o cliente na experiência dele. Não se encaixa todos os tipos de negócio, mas é importante a gente ver em qual negócio se encaixa o teu, se não se encaixa o teu, se faria sentido tu dar algum benefício para quem faz compras de ticket maior, para incentivar essas compras de ticket maior. Então, isso pode ser tanto algo que tu faça organicamente, que tu faça para algumas pessoas, incentivar os teus vendedores a fazer de maneira orgânica. Se o cliente gastou bastante, dá um brindezinho extra, dá um lembrete para ele.
ou também pode ser algo em processo que o cliente saiba. O cliente saber que, por exemplo, se ele gastar mais do que X reais, ele vai ter 5% de desconto nessa compra. Fazer isso como processo pode incentivar o teu ticket médio a subir. E isso é bem bacana. A gente está sempre buscando aumentar essas coisas, aumentar a frequência de compra e aumentar o ticket médio para a pessoa gastar mais ali. Desculpa. Então é importante que essas coisas possam ser tanto um mix de coisas orgânicas com processo, para a gente poder ter o melhor resultado. Um outro bloco que é bem importante é o que a gente chama de bonificar para reengajar. Então, quando o cliente fica inativo e a gente já está perdendo ele, já está saindo nossa base, o que a gente pode fazer para trazer ele de volta? Então, geralmente envolve algum benefício para esse cliente. Isso pode ser um desconto, então, 10% off, 15% off. Pode ser um brinde, aquele produto que ele gostava bastante, ter um brinde auxiliar ali, para ele voltar. Pode ser um lembrete de vantagens já existentes. A gente faz muito isso aqui de empresas que já têm problema de fidelidade antes de usar o Kev. Mas aí os clientes não acompanham muitos pontos, eles nem sabem quantos pontos eles têm. Então, às vezes, o que a gente faz só para reengajar as pessoas é avisar ele que ele já tem ponto de fidelidade do programa que ele já participa. Ele pode trocar, que ele só esqueceu. Então, a gente só lembrar o cara, olha, tu já tem pontos lá no nosso programa de fidelidade, vem trocar e tudo mais, dá um resultado super bacana. E tu pode dar benefícios não monetários, que provavelmente vão ter um custo para você, mas que não são necessariamente desconto. Então, tu pode dar um frete grátis, pode dar uma consultoria, por exemplo, tu é uma loja de moda, tu pode perguntar para a pessoa, tu quer uma ajuda para saber o que combinar com a peça que tu comprou aqui pela última vez? Eu lembro que a última vez que tu comprou aqui foi essa calça jeans tal, tu quer ajuda para comprar, para ver o que a gente pode combinar, você pega essas peças que fazem sentido. Então, um apoio, uma consultoria maior para a pessoa voltar, também é um benefício para ela reengajar. Então, quais são as maneiras que pode gerar incentivos para trazer o cliente que já está inativo de volta? Né? Esse é um outro bloco importante aqui para nós. Aqui na Cam, como vocês, quem participou da Masterclass passada sabe, a gente é um pouco fissurado em métrica e dados. Então, a gente sempre fala que um bloco importante é monitorar para se antecipar. Você tem que estar sempre olhando o teu volume de pedidos, os teus feedbacks, tua base de clientes, tuas métricas no geral, para te saber que tu vai ter problema antes de tu ter e poder se preparar para isso com eficiência. Por exemplo, a gente já notou aqui que o número da base de clientes começa a estagnar e diminuir antes do faturamento mudar, geralmente. Então, se tu está acompanhando isso o tempo todo e tu vê, minha base de clientes parou de crescer, não precisa esperar ela começar a cair, o teu faturamento cair para te tomar uma decisão. Se ela parou de crescer ou ela diminuiu o ritmo, tu pode pensar melhor no que fazer, já tentar mapear onde é que tá o problema. Então, tu tem que começar a olhar para essas métricas com frequência e atenção, para te poder estar sempre em cima e decidindo o que tomar de decisão a partir disso. O que tu pode fazer para se antecipar? Se tu sabe que todo ano tu tem um momento de baixa, em abril tu vende menos, o que tu pode preparar já em março para que movimentar esse volume de venda maior em abril, né, para compensar essa perda? Então é importante a gente estar sempre de olho nesses números com frequência para a gente poder saber o que fazer. Um outro grupo que é bem interessante é conectar para crescer junto. Então, por exemplo, tu pode conectar para crescer junto tem a ver com tu pegar clientes teus e conectar um ao outro para que eles tenham um benefício entre eles. Então, tem a ver com você se conectar, você com o teu cliente, tem a ver com você conectar dois clientes teus que não se conheciam e apresentar um para o outro. Esse tipo de criação de vínculo é muito legal porque tu acaba sendo um mediador de uma relação positiva. Então, tu acaba ganhando todo o fruto que vier daquela relação futura, tu vai estar como intermediário e vai ter uma reputação em cima disso. Então, isso é bem bacana. E, por exemplo, teve um cliente nosso de loja de pneus que ele percebeu que muitos dos clientes dele eram de Jeep e de off-road. Então, uma coisa que ele fez foi criar um grupo de trilhas off-road para os clientes dele, com dicas de trilha. E os próprios clientes podiam mandar foto e trocar dicas de trilhas, às vezes podiam fazer. E o cara era uma loja de pneu. Então, ele entendeu que os clientes dele tinham esse interesse em comum em fazer uma trilha e fazer um off-road dos Jeeps. Então foi um grupo com clientes de interesse comum, isso acontece bastante. Aqui na Kevin a gente está planejando fazer isso. A gente está planejando pegar o grupo que hoje a gente está usando só para popularizar as masterclass e deixar esse grupo mais sobre troca de experiência com retenção e deixar esse grupo mais movimentado, as pessoas podem trocar mais experiência. Então a gente está pouco a pouco caminhando na direção de fazer esse passo de criar um grupo de para clientes com interesse em comum. Um outro exemplo é eventos de network. A RD Station, que é uma empresa de marketing, é muito conhecida, ela tem um evento muito grande e ela faz isso. Muitos dos clientes deles vão lá e trocam, fazem networking entre eles. A TOTUS faz a mesma coisa. A TOTUS tem um evento gigantesco
onde várias empresas enterprise que usam o RP deles vão lá e podem trocar figurinha, entender mais sobre as soluções, ver o que cada um está fazendo, e assim por diante. Então, quando tu promove um evento de networking, as pessoas vão se conhecer lá dentro e essas conexões vão gerar valor para ti. E também tem a parte menos escalável de fazer a apresentação um a um. Então, se tem um cliente teu específico que sabe que faz X coisa, e um outro cliente teu específico que sabe que faz coisa Y, tu apresentar um para o outro vai te dar uns pontos positivos com os dois, mas a apresentação um a um claramente é menos escalável, né? Então são para momentos pontuais. Mas quando tiver oportunidade, surgiu uma oportunidade específica disso, aproveita, porque ajuda a reputação da marca, ajuda as pessoas a indicarem e gera valor para a empresa como um todo. E aqui na penúltima, a gente tem educar para se diferenciar. Eu acho que essa é a penúltima dos blocos. Então, educar para se diferenciar tem a ver com tu deixar bastante claro para os teus clientes o que que faz com que o teu produto seja diferente dos outros. E falar sobre o teu produto com propriedade. Aqui na Care, a gente é uma empresa de retenção. Então, essa Masterclass é um exemplo claro de educar para se diferenciar. Eu estou falando sobre retenção com mais propriedade, com mais profundidade, para que vocês pensem, quando vocês quiserem aumentar o LTV de vocês, se forem para outra empresa, se ela vai ter o mesmo nível de profundidade técnica, o mesmo nível de qualidade que a gente tem aqui dentro. Então, quando tu fala, por exemplo, tu é uma pizzaria, tu fala da qualidade da tua pizza, de onde é que vem os ingredientes, o que que faz a tua massa ser especial, a qualidade da tua entrega, porque como é que tu garante que teu timing, que a tua entrega seja rápida, como é que a tua frota de motoboy funciona? Se tu é uma loja de roupa, como é que funciona o teu processo de fabricação, da onde é que vem o teu tecido para que ele seja bom. Então, quanto mais tu fala sobre o teu produto e o que que torna o teu produto especial, mais tu se diferencia da concorrência e isso vai fazendo com que os teus clientes te olhem de maneira diferente. Vai ficando difícil do cliente comparar você com o outro. Então, é difícil tu comparar uma marca de grife com uma marca popular, porque a marca de grife se diferencia, ela fala sobre como o produto dela é especial, de certa forma. Então, isso é uma maneira bem importante. E aí tem várias maneiras de fazer isso. Como eu falei, eventos e masterclass, que é o que a gente está fazendo aqui. Newsletters também por e-mail. Então, tu pode ter um e-mail que ele vai toda semana e algumas dessas semanas tu fala de diferenciais do teu produto. Esse newsletter, ele é ao mesmo tempo comunicar para ser lembrado, porque tu está lembrando o teu cliente que tu existe, e também ele pode ter um propósito de educar para se diferenciar, onde tu está falando mais do teu produto com mais profundidade. Tu pode usar as tuas redes sociais para fazer isso, com posts no Instagram, no Facebook, onde tu quiser, no LinkedIn. E também pode colocar vídeos no YouTube ou materiais, flyers. Já vi bastante gente que faz delivery mandando junto, tanto de comida, mas também como e-commerce, como loja de roupa, como tudo que faz entrega, mandando junto com o produto que a pessoa comprou, flyers explicando sobre aquele produto, falando de onde é que vem, como é que vai, e como é que foi fabricado, processo de fabricação, esse tipo de coisa. Então, quanto mais tu falar disso, mais tu diferencia o teu produto da concorrência. Aqui a gente tem também atualizar para tranquilizar, que tem a ver com quase toda compra ou quase toda aquisição vão ter momentos da jornada onde o cliente vai estar ansioso, onde vão gerar momentos de ansiedade. Então, no e-commerce, se você faz uma compra, ela quer saber se vai chegar, se o pedido foi aprovado, se vai ser recebido, que data vai chegar, em que momento tem. Se eu vou comprar uma suplementação, eu quero saber por quanto tempo tem que tomar até ver resultado, depois de que momento vai fazer efeito. Se eu perdi um suplemento um dia, o que, que eu faço no dia seguinte? Se eu tomo dois, se eu recuponho. Então, tem momentos da jornada de todos os produtos que a pessoa compra que vão gerar ansiedade. É importante que a gente atue em cima desses momentos de ansiedade para deixar o cliente tranquilo e atualizar ele do que está acontecendo. Então, é por isso que quando tu faz uma compra online, tu recebe um e-mail de atualização de status, dizendo o que está acontecendo, o que mudou, em que momento o status está agora, para gente poder ficar tranquilo com o que está acontecendo. Uma outra maneira de fazer isso é antecipar problemas. Tu vê que algo vai dar errado, provavelmente, já conversa com o cliente. Por exemplo, tu tá lá no restaurante, a comida começou a demorar. O ideal é que tu não tenha que perguntar se tá com algum problema na cozinha. É que o garçom note que tá demorando e já venha e te avise. Olha, a gente tá com um pequeno problema na cozinha, aconteceu isso, isso, assado, mas a gente vai estar, o problema já tá resolvido e mais 5 dias está aqui. Se possível ainda, o que já aconteceu comigo, eu tava numa situação dessa, é um restaurante que eu gosto muito, e justo nessa noite eu tinha levado um casal de amigos para recomendar um lugar e fiz uma propaganda gigantesca. Não, esse lugar é incrível, a comida é maravilhosa, sempre chega rápido. E passou meia hora e não chegou, e 40 minutos não chegou. Quando deu uns 40 minutos, a garçonete veio, pediu mil desculpas, falou que não é normal da casa, não era mesmo, porque eu ia lá com frequência. E ela falou, como eu sei que vocês são um cliente recorrente, e eu vi que tá tendo um problema, que não sempre demora,
eu quero pedir desculpas e deixar uma garrafa de espumante pra gente, de presente, de bonificado daquela noite. Então ela não só antecipou o problema, como ela foi lá e levou algo para retratar a situação. E o que a gente estava lá já reclamando da mesa, estava lá mostrando que ia ser um problema gigantesco, que a gente ia falar mal do lugar depois, se tornou um caso de como lidar bem com uma situação de crise, né? E também, depois que tu teve um problema, avisar sobre a resolução desse problema, com clareza e honestidade. Aqui na Keg, ano passado, em junho do ano passado, acho que foi a última vez que a gente teve um problema de ficar fora do ar por um tempo maior de tempo. A gente teve um problema relativamente grande no software, ficou umas horinhas ali fora do ar. Então a gente escreveu todo um texto sobre o que levou aquilo a acontecer, como é que a gente resolveu, como é que a gente vai evitar que isso aconteça no futuro novamente. E isso vai tranquilizando nossos clientes no futuro para que eles saibam que possam contar com a gente. E aí, por último, a gente tem que conscientizar para se identificar. As pessoas, como a gente viu lá nos gráficos anteriores, não se identificar com uma empresa é um dos principais motivos para tu evitar uma empresa, tu achar que tu não concorda com as maneiras daquela empresa. Então, quanto mais tu falar de bandeiras que tu realmente acredite e fazer ações que tu acha que são positivas para o mundo, mais tu vai atrair clientes com visões de mundo e valores parecidos com esses. E isso vai criar um vínculo muito forte entre você e esses clientes. Acho que é uma estratégia delicada, porque ao mesmo tempo que tu pode defender uma bandeira que, principalmente se tu for entrar em bandeiras mais políticas, causas mais polêmicas, tu pode sair um grupo que vai ficar muito fidelizado e muito leal à tua marca, mas tu pode afastar algumas outras pessoas. Às vezes essa troca vale a pena. Às vezes esse posicionamento, por mais drástico que seja, vale a pena e convém. Tu ter um grupo de seguidores que concordam contigo e atuam junto na tua causa e compram a tua bandeira, mas não vão te trocar por outra pessoa, porque isso cria um vínculo mais profundo. E às vezes é melhor tu escolher algum tema menos polêmico, porque tu atende uma gama ampla de pessoas e tu não quer causar mal-estar com ninguém. Mas se tu fizer, por exemplo, doações a causas sociais, e empresas de maquiagem estão fazendo muito agora reciclagem de embalagem. Então, se tu levar a tua embalagem de volta, eles te dão um desconto na compra porque eles reciclam essas embalagens. A minha esposa compra muito da embalagem, muita maquiagem que é vegana, especificamente, que não testa em animais. Então, isso para ela é um decisor de compra, esse tipo de causa. E a gente tem também um exemplo clássico que a gente vê bastante de doação de troco. Portanto, você pode doar o troco para a instituição de caridade. Então, tem várias maneiras de tu apoiar causas e botar posts nas redes sociais, explicar como é que tu faz para definir essas causas. E quanto mais tu levantar essas bandeiras, clientes que levantam as mesmas bandeiras que você vão se identificar mais profundamente. E esse vínculo vai fazer com que seja mais difícil de trocar por outro. Se o cliente, se tem valores parecidos com os de uma empresa, mesmo que essa empresa pise na bola, que ela falhe numa entrega de produto, que não seja o ideal, tu vai pensar duas vezes antes de trocar por outra empresa. Então pode estreitar esse vínculo. E aí, quando a gente decide, todos esses blocos foram ideias. E eu sei que é um monte de informação, mas depois eu vou mandar esse PDF para vocês poderem entender e pensar melhor em como aplicar essas coisas à marca de vocês de fato. Então tem várias ideias ali. Mas uma vez decidido o que eu posso fazer para trazer meu cliente de volta, em qualquer daqueles blocos lá, eu vou mandar um desconto depois que ele ficar inativo por 45 dias, porque eu vou bonificar para reengajar ele ali, e eu vou mandar mensagens mensalmente com as novidades do cardápio todo mês, e eu vou falar dessa maneira que eu levanto, e hoje eu não falo muito, mas eu vou falar mais ativamente. Então, uma vez que tu definir o que tu vai fazer para incentivar o cliente a seguir comprando de ti, entra a pergunta próxima, óbvia, que é por onde me comunicar com esse cliente, né? Porque não adianta nada ter todos esses benefícios, todos esses programas, se o cliente não souber que tu tem esses benefícios para engajar ele, esses incentivos para fazer ele retornar. Então sempre vai entrar uma questão de por onde me comunicar com o cliente. E o cliente já é bombardeado hoje com mensagem genérica. E ele ignora a maioria delas. Então, isso aqui é um print real da minha caixa de e-mail. E eu recebi 11 e-mails em 8 dias de uma marca que eu nunca nem comprei. Então, é um problemão isso aqui. E as pessoas não querem esse tipo de mensagem. As pessoas querem mensagens personalizadas. Elas querem saber que você está falando com elas, não a mensagem que mais de 3 mil pessoas recebeu. Então, é importante a gente fazer contato com cada cliente no momento e canal correto. Aqui na Kevin a gente faz contato por esses 4 meios, mas poderia considerar aqui também redes sociais, poderia considerar outros meios de contato também. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente decide cada um desses canais, como é que a gente decide quando utilizar. O WhatsApp, a gente costuma usar o WhatsApp automatizado
quando a gente quer mandar uma mensagem que a gente quer que o cliente responda ou engaje ativamente, que não seja uma mensagem passiva. Então, eu quero, por exemplo, pedir uma opinião de como é que foi a compra dele ontem, eu quero perguntar para ele como é que foi a experiência dele, eu quero avisar ele que tem uma coleção nova, eu quero saber o que ele acha, quero saber se ele tem alguma dúvida sobre o produto que ele já adquiriu, e assim por diante. Então, é um contato que eu quero resposta do cliente normalmente, eu quero que ele engaje, eu clique no link ou algo assim. SMS. O SMS é um canal incrível para leitura, então a taxa de leitura é muito alta. Cerca de 97, 98% de taxa de leitura. É bastante alta mesmo. Só que ele não é uma plataforma onde as pessoas engajam muito, tu não vai esperar receber uma resposta de SMS de ninguém. E link e SMS está sendo cada vez mais visto com maus olhos pelos clientes. Então, a gente tem que pensar que o SMS é um canal curto para lembrete rápido, normalmente. Então, avisar o cliente de que o plano dele está prestes a expirar, que o produto dele mudou de status, que vai chegar tal dia a situação, ou talvez pedir um feedback na mensagem curta, por essa opção com o link. Então, o SMS é uma mensagem geralmente curta, que não necessariamente o cliente vai te responder, mas que ele pode ali só ver rapidinho, ficar ciente e seguir com a vida dele. Às vezes um lembrete é muito legal. Ah, sabia que a gente está com uma coleção nova aqui na loja? Pô, isso é bacana, você vai mais lembrar de ti. O e-mail tem uma taxa de leitura muito menor que o SMS, porém, o que acontece? O e-mail consegue usar conteúdo muito mais rico. Então a taxa de conversão costuma ser mais alta. Quando a pessoa abrir o e-mail, a chance dela converter é maior. Então, no e-mail, se vai mandar um e-mail, tenta explorar a imagem, tenta explorar um conteúdo mais rico, mais educativo, que tu possa aprofundar mais, porque é no e-mail que tu vai conseguir usar um, uma mensagem mais provocativa ali para ele engajar. E é importante diversificar entre esses três canais. Ah, não, por que eu não mando tudo no WhatsApp? Porque se tu mandar mensagem no WhatsApp do teu cliente todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, tu vai cansar esse canal do cliente. Ele vai encher o saco e vai te bloquear. A linha que tu tá presente na memória de um cliente e tu incomodar ele é muito curta. Quando tu diversifica entre vários canais, tu tem a oportunidade de não estressar nenhum deles. Tu não vai mandar e-mail demais a ponto de colocar como spam. Tu não vai mandar WhatsApp demais a ponto de te bloquear. Tu não vai mandar SMS demais a ponto de bloquear teu número. E assim por diante. Então, é importante tu diversificar os canais para te não estressar o canal de contato, não exceder esse contato ao ponto de incomodar o cliente. E por último, aqui na Clara, a gente também trabalha com tarefas, que é gerar tarefa para um humano ligar para essa pessoa, falar com essa pessoa individualmente, não é uma mensagem automatizada. Quando que tarefas são importantes? Pensa que teu melhor cliente, ou um dos teus melhores clientes, já comprou contigo 10 vezes nos últimos um ano, o cara gastou muito na tua marca, tá 60 dias sem comprar. Essa pessoa é uma pessoa muito importante para te perder ou para te deixar na mão de um contato automatizado. Essa pessoa tem que pegar e botar uma pessoa do nosso time para ir atrás e entender o que, que mudou na vida dele. Por que, que ele parou de comprar da gente? Ele comprou da gente nos últimos 3 anos seguidos e agora parou. O que está de diferente? Sempre que algo tem a ver com uma análise de um humano sobre o histórico de um cliente específico, um cliente fez um comportamento que é estranho o suficiente ou importante o suficiente, que vale a pena um humano analisar o que ele fez, seja para incentivar outros clientes a ter comportamentos parecidos ou reverter uma inatividade desse cliente, a gente usa a tarefa por time. Então é importante a gente escolher esse mix de canais, ou até outros, ligação, rede social, o que fizer sentido, para a gente poder usar o contato com o cliente no momento e canal correto. Como eu estava falando, as pessoas querem comunicação personalizada. Então, se tu quer a atenção do seu cliente, tu tem que falar com ele de forma única e personalizada na hora certa. Tem uma pesquisa do McKinsey de 2021 que 71% dos clientes esperam interações personalizadas e 76% deles ficam frustrados quando isso não acontece. Então, cada vez que tu pega o teu cliente, tu manda esse e-mail, que é genérico para todo mundo, o que está acontecendo é que tu vai frustrando a tua base de clientes, que isso vai acontecendo aquela mensagem que não serve para nada. É importante que os clientes recebam uma mensagem sobre o contexto e o momento que ele está. Aí, às vezes, eu falo isso para as pessoas, a gente tem que mandar mensagem, a gente tem que automatizar, tem que lembrar o cliente de que a gente existe. E eu escuto muito que, eu mando o WhatsApp, mas o cliente não me responde. Não é um problema o cliente não te responder. O que o cliente responde não é o mais importante. O que importa é o que ele sente quando ele lê a tua mensagem. Se ele leu a tua mensagem, não te respondeu, mas pessoal, pô, é verdade, estava lá na ordem lá com esse prato. Ou, pô, que bacana, me deu muita vontade de comer isso. Ou, pô, que legal, já tinha 10 pontos de oportunidade e não sabia. A tua mensagem é sobre um contexto para ele, que faz sentido para ele, e é interessante para aquele indivíduo, então ele vai se sentir bem e a tua mensagem vai ter um efeito positivo na tua retenção, mesmo que ele não te responda.
Talvez ele não te responda, mas daqui a 2 semanas ele volte a comprar contigo. E se essa mensagem talvez ele não voltasse. Então, às vezes não precisa olhar tanto para se a pessoa respondeu a mensagem. Se ela leu e se tu mandou uma mensagem que é importante, que é um contexto relevante para aquele indivíduo, provavelmente ele vai ter um efeito positivo na jornada do cliente. Mas assim, não spame os teus clientes. Não cruza a linha de ser chato. Porque aí tu vai perder, aí tu vai frustrar ele. Tenta manter tua comunicação relevante a ponto de que a pessoa lembre de ti, ela vai lembrar de ti com frequência, mas relevante do contexto dela que ela queira ler as mensagens que tu envia. Se tu tá mandando uma mensagem que é genérica para todo, igual para todo mundo, ele sabe que ele é só mais um, várias vezes essa mensagem vai ser importante para todo mundo. Tem algumas situações que sim, faz sentido tu mandar uma mensagem igual para todo mundo, para fazer a campanha de Black Friday. Talvez a grande maioria dos teus clientes queira saber que vai dar 50% off na Black Friday. Ok? Isso pode ser importante para a maior parte das pessoas. Agora, no resto, tenta mandar uma mensagem que seja individualizada para aquela pessoa, no contexto que ela aceitar aquele time. E aí, isso é difícil de fazer. Eu entendo que é complicado tu manter conta do que cada um dos teus clientes está fazendo individualmente. É por isso que seja pela Kevin, por alguma outra ferramenta, por algum concorrente, por Excel, por onde for, é importante tu automatizar esse processo o máximo possível. Porque se tu não automatizar esse processo de comunicação personalizada, tu vai ser obrigado a fazer comunicação generalizada e sua comunicação generalizada frustra o teu cliente. Então, se tu tem uma comunicação onde o teu cliente dê atenção, tu vai precisar automatizar esse processo. Seja com a gente, seja com outra ferramenta, ou assim por diante. E aí, por último, eu queria trazer aqui para vocês uma ferramenta que a gente tem, que é o diagnóstico de retenção. Esse diagnóstico de retenção tem a ver com aqueles 12 pilares que a gente estava falando antes. Então, aqui tu vai ver que tem a estratégia, que é cada um daqueles blocos que a gente falou antes. Conhecer, comunicar para ser lembrado, conhecer para encantar, entender para melhorar, responder para criar vínculo, recompletar lealdade e assim por diante. Em cada uma dessas estratégias, tem perguntas provocativas sobre a tua realidade de hoje. Então, tu envia mensagem para o cliente hoje, com que frequência, em que canal, o que faz a pessoa lembrar da empresa após a compra, e assim por diante. Para cada uma dessas estratégias, vão ter conteúdos ali, vão ter perguntas provocativas sobre a estratégia para te gerar ideias. Essa planilha eu vou disponibilizar, vocês podem preencher, e eu tenho certeza que vocês preencherem essa planilha, vocês vão ter ideias sobre como melhorar a retenção de vocês, sobre intervenções que vocês possam fazer na jornada do cliente para gerar incentivos para ele retornar. Seja esses incentivos financeiros, dar desconto, bônus em momentos específicos da jornada, ou seja esses incentivos não financeiros, como acesso antecipado, acesso exclusivo, geração de eventos e assim por diante. Então, como é que funciona? Para cada um desses blocos tem as perguntas, vocês podem botar as respostas e comentários aqui do lado. E para cada uma das estratégias, vocês vão se autoavaliar em relação a quão relevante tu acha que essa estratégia é para a minha empresa. Por exemplo, talvez eu não queira conscientizar para se identificar. Eu acho que esse bloco é muito arriscado, eu não quero levantar nenhuma bandeira, eu não quero ter posicionamento forte sobre isso. Então, para mim, esse bloco é nada relevante. Não quero fazer nada disso. Mas eu acho que, vamos pegar, recompensar a lealdade é extremamente relevante. Então eu coloco aqui muito relevante, porque acho que isso aqui é importante para mim. Depois que eu respondi as perguntas e botei meus comentários, eu analisei que isso é realmente uma coisa que faz sentido para a empresa. E aí depois, aqui no lado, eu vou querer que vocês coloquem vou querer não, se vocês quiserem preencher esse diagnóstico por conta própria, vocês podem botar a pontuação que vocês identificam que vocês estão hoje. Então, no comunicar para ser lembrado, tem essas perguntas em relação a essa estratégia. Eu acho que essa estratégia é muito relevante. E eu acho que a pontuação hoje de 1 a 5 é um 3, por exemplo. É uma análise bem subjetiva. Aqui na Kelly, cada vez que entra um cliente novo, a gente aplica esse diagnóstico com o cliente, aprofunda bastante para conseguir entender onde é que eles estão hoje, o que eles estão fazendo em cada um desses pilares. E aí, quando tu vai botando o que é relevante para ti fazer mais, e tu vê quão bem tu tem feito, ou seja, relevância sobre o teu desejo também, né? Eu gostaria de fazer isso bem. E a pontuação atual é quão bem eu venho fazendo isso hoje. Quando tu preencher esse gráfico inteiro, esse diagnóstico inteiro, aqui na outra aba de gráfico 1, vai montar um gráfico onde a linha vermelha é o quão relevante isso é para ti, cada um desses blocos, e a linha azul é a pontuação atual daquele bloco. Quanto mais distante a linha azul da linha vermelha, mais importante é tu trabalhar nesse bloco e tu criar estratégias dentro desse bloco de comunicar para ser lembrado, de conhecer para encantar, de ver para melhorar e assim por diante. Então eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Isso aqui é material interno nosso, a gente usa no onboard da Kev. Só que quando a gente faz para os nossos clientes, a gente faz direcionado.
com vocês, se vocês quiserem fazer, eu recomendo vocês fazerem com o time, discutindo essas perguntas com pelo menos uns 2, 3 membros do time, para poder gerar um debate, gerar uma troca de ideia, porque aqui o cliente vai respondendo e alguém da Kev vai fazendo provocações, aprofundando a pergunta, tentando extrair o máximo possível. Mas recomendo fortemente vocês fazerem esse diagnóstico, porque a partir deles, com certeza, vai gerar ideias para vocês de como colocar essas estratégias em prática no negócio de vocês. Porque aqui na Kev a gente não acredita nada em fórmula pronta. Claro que tem ideias, tipo, programa de fidelidade é uma ideia, é uma ferramenta que a gente pode usar, mas a gente não acredita em modelo pronto. Dá 10% de desconto na segunda compra porque isso é o que vai resolver o teu negócio. Não. Para a nossa empresa isso faz sentido? Então é importante fazer um autodiagnóstico e, a partir desse framework, dessa ideia do diagnóstico, gerar insights que façam sentido para vocês, para a tua marca em si, né, que sejam apropriados para a própria empresa. Dúvidas sobre esse diagnóstico? Eu sei que é um pouco complicado a planilha, não quero passar por todas as perguntas, eu acho que vai se estender demais, mas queria saber se ficou claro como é que vai funcionar e aí como é que vai ser essa disponibilização para vocês poderem utilizar a ferramenta. Bem, não temos dúvida, acredito que esteja claro. Então, e aí com isso eu termino o que eu tinha para falar hoje, mais aberto para perguntas, foi um pouco mais curto, aqui essa de hoje que é do mês passado. Mas se vocês têm alguma pergunta, querem aprofundar algum tema específico do que a gente discutiu aqui hoje, ficou claro o que a gente estava falando das estratégias? Obrigado, Laura. Legal, Gabriel. Acho que até se a gente tiver alguns minutinhos, o pessoal tiver aí, eu acho que na prática, aquela planilha ali, a hora que vai fazer, que a gente entende algumas coisas. Talvez separar uns 5 minutinhos para fazer um dos pontos, as perguntas ali, a gente colocar alguma execução prática de alguma empresa fictícia, mas só para pontuar, claro que não fazer todos ali, mas um só deles ali, um dos 12 pontos, como tem algumas perguntas, talvez seja algo legal para a gente trazer aqui, legal. Que vai dar uma ideia de que tem que fazer, que é aquilo que tu falou, Agi, aqui na CAT, quando a gente vai fazer, a gente tem o nosso time para ir estimulando, entendendo cada um, mas como aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas para cada um dos pontos, fazer o comunicar para ser lembrado e colocar um caso hipotético aí para a gente colocar as respostas, fazer um teste, eu acho que é algo legal. Seria bem bacana mesmo, inclusive a gente pode fazer uma empresa fictícia, ou também se alguém quiser abrir uma empresa, a gente pode fazer com alguém esse primeiro bloco aqui, aproveitar esses minutinhos, não sei se alguém quer fazer. Adiante, só que está sendo gravado, então isso vai ficar no YouTube, se alguém quiser participar mesmo assim, pode completar com a empresa de alguém, senão a gente pode fazer algum bloco de empresa fictícia aqui. Beleza. Vamos fazer. Acho que a ideia já quando botou algumas ali, a gente tem um conhecimento aqui, uma empresa de sushi, como tu falou bastante, aí eu acho que é um bom exemplo. Beleza. Eu vou fazer as perguntas e tu responde, então, como um fake cliente pra gente. Vamos fazer uma brincadeirinha de vai e volta aí pra. Eu acho que a gente fizer esses primeiros 2 blocos já vai fazer bastante sentido montar esses dois, a gente fazer rapidinho, acho que a gente tem tempo pra mandar. Beleza. Então, começando com se vocês enviam mensagem para os clientes hoje, e por que meios vocês fazem isso? Vamos lá, eu vou simular então que eu sou dono de uma empresa de sushi, está me questionando aí pra gente. Exatamente. Beleza, eu sou um delivery de sushi, vamos pensar assim, e são enviadas mensagens para cliente. Hoje eu vou ver com a realidade bastante cliente aí para a gente tem o aplicativo, mas as mensagens são enviadas só a hora que a pessoa fecha um pedido. Então, são poucas. É mais quando o cliente corre só quando completa em uma interação, exato. E são por que canal essas mensagens? São por push, notification do próprio aplicativo ou é por WhatsApp? É por e-mail. Por e-mail. Tá. E depois que a pessoa comprou de ti, a pessoa foi lá no teu sushi e tudo mais, voltou, e aí ela foi para casa, faz 10, 15 dias, o que faz ela lembrar que tu existe de novo? Hoje, só os posts que a gente faz em rede social.
Só as redes sociais. Exato, não faço nada específico a nível de cliente. Legal. Então, Eu espero é que a pessoa interessante. me siga ali nas redes sociais e chegue para ela, seja entregue as comunicações que a gente faz ali semanalmente, faz 3 postagens. Isso que eu ia fazer sabendo até, porque na rede social, primeiro que nem todo cliente te segue, a grande maioria não segue, e Uhum. segundo que os que te seguem quase ninguém, a parcela aí, A somente a pessoa vai entregabilidade não é receber, muito boa, né? a integralidade não é muito boa. Então isso aqui é um problema, as pessoas vão lembrar de ti com mais frequência, que tá mais na cabeça delas. Uhum. E quanto tempo depois da compra tu acha que é um momento ideal para se comunicar com o teu cliente? O teu cliente ideal, as pessoas que já conhecem de figurinha, eles Uhum. vão de quanto em quanto tempo na tua loja? Cara, os melhores clientes meus têm que estar pelo menos ali umas 2 vezes por mês pedindo. Como a gente é delivery, o ideal é que peça todo Uhum. final de semana, diríamos assim, mas um bom uso de caso aqui é a cada 15 dias faça um pedido. E aí aqui é um pouco de feeling, então, mais para entender como é que é o teu limite de estresse de canal. Mas quantas vezes tu acha que a gente vai mandar mensagem pro cliente tentando trazer ele de volta, sem que ele compre nós antes de desistir? A gente manda 3 mensagens até desistir, 10 mensagens até desistir, segue mandando para sempre, não desiste dele nunca, só pra gente entender como é que é a tua tolerância aqui. Eu acho que pensando em um intervalo aí de 6 meses, a gente pode mandar um pouco mais de mensagem no começo, mas ali no máximo umas 6, eu acho, 6, 10, entre 6 e 10, vai. No começo um pouco mais, no final para e aí depois, e aí senão a gente começa a ficar chato. Tentar variar principalmente os canais, né? E pensando no teu cliente hoje, na jornada dele, dependendo por qual canal que ele compra, por onde que ele vem, como é que ele faz o pedido, como é que ele recebe o pedido, é, tu consegue ver momentos específicos na jornada do cliente onde tu acha que a gente possa colocar mensagens mais, tipo, o cliente ficou 20 dias sem voltar, eu acho que isso faz um sentido, ou o cliente não sabe se vai receber no horário, então avisar ele, confirmar o pedido dele por WhatsApp, se faria sentido. Tem alguma outra visão que tu já tenha de gatilho para isso, de engatar essas mensagens? Eu acho que isso de ali, até pensando já na masterclass, pensando em comunicar para para tranquilizar o cliente, eu acho que mandar um WhatsApp automático quando o pedido saiu, por exemplo, ou outra, colocar um pedido de feedback no dia seguinte ou horas depois que o pedido chegou, eu acho que é importante. E aí, pensando em fazer novas vendas, pensar que o meu ideal ali, que a cada 15 dias a pessoa peça, se ela passou dos 14 dias, chegar ali próximo dos 20, eu mandar uma nova coisa para tentar não deixar que ele passe desses 20 dias, das suas semanas ali sem pedir. Passou um pouquinho, não deixar que ele chegue a 3, fique um mês sem pedir. Massa, bem. E nessa ideia de comunicar o cliente, de se manter ativo na cabeça do cliente, né, de fazer com que ele não esqueça da tua marca. Quão relevante tu acha que isso é no teu perfil hoje? Tu acha que isso é uma coisa bem relevante? Tu quer começar a atuar em cima disso hoje, agora? Tu acha que é legal, mas não é a minha prioridade? Ou tu acha que isso não importa pra ti? Eu acho que para um caso de sushi, como a gente tem algum caso, comunicar traz muito resultado. Então, sem dúvida, o máximo de. Legal. E aí aqui na Kev, quando a gente está avaliando, a pontuação atual, quem coloca é o consultor da Kev, porque aí pelas perguntas que a gente está vendo, a gente decide mais ou menos como é que o cliente está indo. No teu caso, eu daria aí um 2, porque tu manda uma mensagem, pelo menos, de quando confirmando o pedido, não é o mínimo de todo, mas tem um espaço grande de De gap evolução. ali. E aí a ideia, qual é que a gente fez um caso, só para ter um exemplo, mas a ideia é que sejam feitos todos e entender onde é que tem. Aqui, por exemplo, a gente já viu um gap grande onde comunicar para ser lembrado é algo que poderia ser, nesse caso aqui, feito Feito. um bom trabalho. Então, tem um gap bastante aí do 2 até o 5. Né? Exatamente. Então, quando tu termina esse gráfico todo, ele vai te dar um espaço bem específico ali, de tu conseguir olhar, sabe por onde começar. Porque às vezes a gente fala, pô, retenção de clientes. Claro, é importante, é legal. Por onde eu começo? Eu não tenho as minhas ideias. Tá, eu tive as ideias, mas eu tenho 1 milhão de ideias agora. Qual que eu coloco em prática? Então, essa foi a maneira que aqui na Kevin a gente achou de ir mapeando o trabalho para ter uma jornada, um ponto de partida, né? Saber por onde começar. Então, espero que faça sentido para vocês essa ferramenta, que ajude. E O link a gente bastante. manda depois, daqui a pouco já pode mandar ali para fazer, quem quiser só fazer uma cópia.
tanto desse quanto daquela ferramenta de teste, né, que tu passou no começo lá para fazer uma brincadeira com os cálculos, para saber o quanto de retenção isso precisa, comparar uma empresa com a outra, ver o quanto que isso fatura depois de X anos ali, de 3 anos, acho que tu colocou como tempo máximo. A gente no grupo também. Eu vou divulgar esses 2 links, com certeza, e aí quando a gente tiver a gravação, manda a gravação também para quem pegou só a parte, porque teve um pessoal que entrou já tava passando os conceitos, então a gente pode mandar a gravação também. Mas eu acho que essa frente aqui é bem legal para ver a diferença gigante que faz no longo prazo. Tu melhorar 2 pontos percentuais da tua retenção, pode melhorar teu faturamento 20% ali na frente. Então é bem impressionante mesmo com o efeito que isso faz. Às vezes aqui no Kevin a gente está trabalhando com o cliente, aí eu melhoro o aproveitamento da base dele em 2%. Uma dúvida que eu fiquei, Gabriel. E aí não é eu aqui conheço, mas no começo acho que faltou um pouco de conceituação. Explica a diferença aí de aproveitamento da base e retenção mensal. Como é que isso faz no cálculo ali para resolver isso? O que é um aproveitamento da base? Tem que estar considerando isso. O que é retenção mensal? Que é o 90%, o que significa 92%? O que significa esses 10%? Bom tu ter explicado esse ponto. Eu não falei mais isso no começo porque eu ia ficar sem tempo, e aí isso era bem o assunto da Masterclass de Metrics do mês passado. Aí eu achei que deixei para se sobrar pro tempo e esqueci de voltar. Então, bom ter puxado esse gancho. O que são essas duas coisas? Retenção tem a ver com quantos clientes tu consegue manter ativos, certo? Então, quantos clientes vão conseguir sendo teus clientes no final de cada mês. Então, vamos supor, se tu tem uma retenção de 92%, significa que tu perde 8% dos teus clientes mês a mês. Ok? Então, por isso que aqui está perdido os 80%. Porque quando a pessoa começou o período, ela tinha 1.000 clientes. Então, ela perdeu 8% desses 1.000. E aí dá 80%. Aqui ela perdeu 154%, porque é 8% dos 1920. E assim por diante. Então, retenção tem a ver com quantos clientes eu tenho na minha base de clientes. Mas ter os clientes na base de clientes não significa que eles compraram nesse mês. Certo? Se tu definir que teu cliente ativo é quem comprou pelo menos uma vez no último ano, tu vai ter 1.000 clientes ativos, mas nem todo mundo desses 1.000 clientes ativos compraria esse mês também. Porque tu não aproveita toda a tua base de clientes todo mês. Certo? Então, o aproveitamento da base tem a ver com quantos desses clientes ativos tu tem, tu aproveita em cada um dos meses. Então, por exemplo, aqui, tu tinha uma base de clientes de 1.920 clientes, certo? Porque tu tinha os 1.000 do início, mais 1.000 que tu adquiriu nesse mês, menos 80 que tu perdeu, certo? E aí tu aproveita 10% dessa base. Então, tu gerou 192 compras só a partir da base de clientes aqui, certo? Então, tu gerou 192 compras, 10% desses 1.920. E assim por diante. Então, cada mês tu tá aproveitando 10% dos clientes totais que tu tem, fazendo eles gerarem pedido. Tu sempre aproveita todo mundo que é novo, né? Porque se a pessoa veio nesse mês, tu aproveitou ela. Esse mês ela foi adquirida e tu aproveitou. Então, os novos vão ser sempre aproveitados. O que a gente considera que aproveitamento da base é aqueles que já estão na base e que vão comprar aquele mês. Até no nosso sistema a gente tem um gráfico que mostra quantos por cento dos clientes já eram clientes de algum mês anterior, ou seja, já tinham comprado em algum momento e está sendo ativado ou está sendo reativado ali, ou retido, no caso, naquele mês. Então, tem os que vão chegar aquele mês, mas o que já fez alguma compra para trás, e a gente chama isso de aproveitamento da base. Quantos que já tinha da base de cliente, vamos pensar na mudança de mês, no mês 1, no dia 1 do mês, quantos clientes ali, 80% são clientes novos, mas 20% são de aproveitamento da base, são alguns clientes que estão ativos na base e compraram naquele mês também. Exatamente. Então, a primeira base tem a ver com isso. Quantos clientes já tem vão voltar a comprar, né? E aí essa planilha mostra a projeção da diferença. A empresa consegue aproveitar um pouco melhor a base dela, aproveita 2% a mais, e retém um pouco mais. Então, retém 2% a mais também. É uma diferença pequena no número. Você fala, uma retenção de 8 para 10, uma aproveitamento de 8 para 10, uma retenção de 90 para 92. Mas, no longo prazo, como quanto mais tu retém, mais tu aproveita, isso vai se somando no longo prazo, isso faz uma diferença gigantesca, se acumula muito. Por isso, se tu melhorar a retenção um pouquinho que seja, causa um efeito, uma bola de neve muito grande. E aí, isso às vezes é uma coisa que eu tenho que explicar para os clientes aqui, porque às vezes a gente está trabalhando há 6 meses, 1 ano, aí eu falo pro cara, pô, tu aproveita a base era 4%, agora tá em 6%. Eu falo, pô, mas melhorou só isso, melhorou só 2%. E eu tenho que falar, pô, não, melhorou pra caramba, isso vai se tu projetar, se tu conseguir manter essa melhora, lá na frente tu vai ver um resultado de longo prazo muito importante de que vai se somar nessa coisa. E a gente tem clientes hoje que
eles estão com o faturamento levemente maior quando eles entraram com a gente, mas a aquisição deles diminuiu muito. Então, eles estão com problemas na aquisição, e mesmo que eles estão na aquisição, só o que eles estão conseguindo faturar mais, de reter mais clientes e aproveitar melhor a base, está compensando esse faturamento e mantendo eles. Se eles não tivessem sido um trabalho forte de retenção, eles provavelmente estariam com o faturamento deles liquidando, caindo bastante agressivamente. Então, bem importante essa diferenciação. E aí, de novo, né, para te ver o quanto tem que compensar. Aqui a diferença é de 2% para menos nas duas métricas de retenção. Mas se eu quiser compensar o faturamento, por exemplo, que o cliente tem 1.000 de aquisição e aqui tem 1.000 também. Quanto esse cara tem que ganhar mais de aquisição para compensar essa diferença na retenção? Né? Se eu botar para 1.100, já resolve? Se tem clientes a mais por mês? Chega nem perto. 1.300, chega nem perto também. Tá faltando 20 mil no terceiro ano ainda, no faturamento mensal do terceiro ano, com 300 clientes a mais, 30% a mais de aquisição. Ele só chega perto quando eu chego em 1.500 clientes por mês, que é 50%. Então tem que, para te compensar 2% de retenção, tu tem que adquirir 50 e poucos por cento a mais. E é isso que a gente gosta de dizer aqui, quase evangelizar, né? Às vezes o teu gasto em dinheiro, em esforço, para tu mexer 2 pontos percentuais ali no aproveitamento da base, na retenção de cliente, é muito mais baixo do que mensalmente ter que aumentar 50% a tua aquisição. Às vezes, aumentar 50% a tua aquisição, se tu gasta, sei lá, vou fazer um chutar aqui, 10 mil reais por mês em tráfego para adquirir clientes através do canal principal de aquisição de clientes, é tráfego pago. Tu gasta 10 mil reais para começar a trazer 1.000 clientes. E aí tu vai ter que gastar 15 mil mensalmente para ainda assim uma pequena alavanca que tu vai mudar na retenção vai te dar mais resultado lá na frente. Então, essa coisa que a gente gosta de mostrar, e é esse o trabalho que a gente faz aqui, por isso que a gente tem essa masterclass e tudo mais, para falar o que dá para fazer com retenção. Mas, enfim, legal. E assim, essa diferença, mesmo se tu botar aqui 2 mil clientes por mês, por exemplo, vai levar mais tempo para a empresa A faturar mais que a empresa B. Mas em algum momento, se manter assim, a empresa ainda vai passar a empresa B em faturamento. Porque se tu tá sempre retendo mais das pessoas que tu vai mantendo, isso vai deixando o teu negócio mais saudável. Então, se tu der tempo suficiente para essas duas empresas, em algum momento a empresa ainda vai ultrapassar a empresa B em faturamento, e uma vez ultrapassada, essa empresa vai ficar cada vez maior. Porque no jogo do longo prazo, quem ganha é quem retém mais. Então, não tem como fugir disso. E a ideia nem comparar a empresa A com a empresa B, colocar a empresa A como sendo a tua e a empresa B sendo a tua também, só que formas diferentes de tratar os problemas aí para fazer o teste. Acho que é isso. É isso aí, pessoal. Vou liberar esses documentos para vocês, vou mandar ali no grupo. Espero que tenham curtido, que tenham conseguido trazer um pouco mais prático o tema. É um tema difícil de dizer o que fazer. A gente busca na internet e nunca tem muito. O que eu faço para melhorar a edição? Os cursos são sempre um pouco práticos, eu tento trazer um pouco mais, mas ainda assim vai envolver vocês pararem, sentar e avaliar por conta própria como aplicar isso na empresa de vocês. Fechou. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Obrigado, Gabriel, aí pela aula mais uma vez. E em breve a gente põe os conteúdos. Fechou. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.